Pergunta 966. Por que das penas e gozos da vida futuro faz o homem, muitas vezes, tão grosseira e absurda ideia? Muito interessante também. Ora, se o homem ele é inferior, de terceira ordem, naturalmente ele acha que a justiça tem que se fazer da forma material como ele entende o mundo. Por exemplo, se você passar em 20 esquinas por aí e perguntar qual é o sofrimento que merece um estuprador, aí a pessoa, ele merece cair gelo quente é ótimo, né? Lava nos seus olhos, ser cortado com unha, arranhar a unha. A pessoa ela acha o quê? O que dói? O que faz sofrer? Ela acha que o que faz sofrer são as dores materiais. Então ele merece passar pelas piores dores materiais possíveis. Ora, naturalmente, a pessoa que acha que o mal, as pessoas más merecem os maiores sofrimentos possíveis, ora, se ela já tem uma noção do bem e do mal, ela já começa a refletir sobre as consequências futuras, naturalmente ela vai projetar no mundo espiritual esse sofrimento. Da mesma forma que por isso mesmo fazem de Deus mesquinho. Porque Deus está, né? A pessoa fala assim, fulano de tal foi olhudo, ele comeu 2 canjicas em vez de comer uma. E Deus está lá, fala, vou jogar-lhe uma dor de barriga nele, né? Porque esse é o Deus mesquinho. Por exemplo, eu já vi pregador, né? O artista tal diz que nós somos mais famosos que Deus, e aí a pessoa morreu. Aí Deus, tá vendo? Deus puniu, porque ela sente um prazer, maligno. Gente, mas ela não é maligna, ela é maligna. Por isso que Jesus diz, vós que sois maus. Toda vez que a gente sente prazer com o sofrimento do outro, é um pensamento maligno. Esse prazer é um prazer maligno. Como as pessoas que passam por situações sociais grandes tormentos, por relacionamento totalmente deteriorado, problemas materiais de todas as sortes. Ela vai numa instituição religiosa e alguém está interpretando o demônio e ela está ali, queima demônio, ela está jogando toda a sua mágoa naquele espírito. Então são pensamentos malignos. Então, naturalmente, esse tipo de pessoa, quando ele vai projetar o mundo espiritual, ele quando olha para os que na visão dele são justos, esses vão receber os prazeres materiais, né? Lá emana leite e mel, a estrada de diamante, ele percebe, ele ouve boas músicas. E quando ele vai falar dos que não merecem ou que merecem a censura, a justiça, ele vai trazer os sofrimentos materiais. E lá ele sofre e o corpo não morre, ele fica num caldeirão fervendo, ele fica fritando no mármore do inferno. Então se a pessoa é gulosa, fica botando comida até a pessoa não aguentar mais. Se ela é alcoólatra, fica botando bebida, outro já mais criativo, alguém fica bebendo perto dela, ou ele com sede, sabe? Então, por quê? Essa forma que a pessoa tem de projetar a sua malignidade, o seu desejo de sofrimento no outro, ela projeta no mundo espiritual. Como se o mundo espiritual, todas as consequências dele fossem materiais. Só que as consequências não são materiais. Então é uma espécie, ou como os espíritos falaram aqui, é uma impressão. Ele recebe aquilo e ele projeta. Mas vamos à resposta. Por que tem essa ideia tão grosseira? Olha lá. Inteligência que ainda não se desenvolveu suficientemente. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Olha lá que legal, né? Então, peraí. A sua inteligência vai projetar. Como você vai projetar algo
sem base no que você tem. Impossível. Impossível. Por exemplo, imagine que você tenha um minério, ok? E haja um centelhamento naquele minério por algum motivo. Alguém vai dizer, isso aí é o efeito fotoelétrico. Não, né? O Neandertal não vai poder falar de efeito fotoelétrico. Por quê? Porque isso não é possível. Ele vai falar o quê? Os deuses. Algo que está além da minha compreensão fez esse fenômeno. Por quê? Ou porque ele está feliz, ou porque ele está zangado. Assim é toda a narrativa do Velho Testamento. Todos os acontecimentos materiais, eles são moldados para que aquele povo sempre ganhe. E quando houver um revés, é porque Deus estava zangado. E por que Deus estava zangado? Deus estava zangado porque alguém não cumpriu o ritual estabelecido por um antepassado dele. E ele, como sacerdote, guardião das tradições, vai colocar na conta de Deus um acontecimento material. Isso é 100% da Bíblia. Vai colocar uma responsabilidade na ação de alguém que não está cumprindo. Vai criar uma história também. Muitas histórias no Velho Testamento e no Novo Testamento são criadas para tentar reproduzir no futuro algo que ele achou que deveria ser no passado. Então ele cria a história do passado com vistas no futuro. Vamos pegar um exemplo prático. O livro O Culto do Evangelho no Lar, de Neio Lúcio. Alguém da Federação Espírita Brasileira, o médium, o espírito, ou os três juntos, chegaram à conclusão seguinte: todo espírita deve fazer o culto, olha a palavra, hein? Culto, porque se fazer o culto é porque o espiritismo tem culto, a invenção deles também, porque o espiritismo não tem culto, do evangelho no lar. Então, primeiro, né? O espiritismo não tem culto, mas precisa fazer culto. Cultuar quem? Culto é lei de adoração. Vamos adorar Deus? Vamos cultuar Deus? Não. Vamos cultuar o evangelho. Por quê? Porque a Bíblia está acima da doutrina espírita. Muito bem. E no lar. Então, mas como eu posso trazer esta ideia, essa tradição que eu quero formar? Eu quero formar essa tradição, eu quero criar essa tradição. Então eu faço uma retroprojeção, isso é, eu projeto no passado aquilo que eu quero que aconteça no futuro, para que as pessoas tratem isso como uma tradição antiga, eterna, inabalável, incontestável. E aí você faz o quê? Coloca Jesus lendo as Bíblias, lendo os textos, como a gente vai hoje ali, vai ali na biblioteca, vai ali na farmácia, vai ali no armazém e acha livros, como se isso fosse assim. Numa população onde 99% dela era analfabeta, como se a pessoa pegasse. E aí vai pegar, já é um absurdo, vai fazer Jesus pegar um pergaminho, livro de Isaías, livro de não sei o que, e vai fazer o evangelho no lar. E aí quem lê hoje fala, caramba lá, Jesus fazia o evangelho no lar, quem sou eu para não fazer? E aí vem alguém construindo outras coisas e vai dizer, tá vendo? Você que não faz o evangelho no lar, não está respeitando as tradições de Jesus. Então, essa é uma questão importante. A inteligência do ser, ela cria muitos livros sagrados com vistas de dominação. Esta é uma delas. Trouxemos aqui para o século XX. Estamos no século XXI, para não parecer que é perseguição à Bíblia. Estamos falando de espiritismo, o movimento espírita. E os guias do movimento espírita aceitam isso porque, de alguma forma, eles têm também esses objetivos. Então, é a inteligência.
A inteligência pouco desenvolvida projeta no mundo espiritual aquilo que ela acha que é, cria pela sua imaginação coisas com base no que ela quer ou no que ela acredita e inventa tradições com base naquilo que ela quer para o outro. Porque o que o religioso mais quer é ter o poder de dominar a liberdade de pensamento do outro. Então, pode ver que o que mais desagrada a um religioso é pensamento divergente. O que mais desagrada, o que mais irrita, o que mais encoleriza um religioso é alguém que tem pensamento divergente. Esses são tratados com o maior rigor, com a maior fúria possível. Continuam os espíritos. Muito incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações, e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que essa linguagem não pode exprimir. Se você observar aí, você quer o ridículo do ridículo do ridículo do ridículo. É quando você pega, por exemplo, a ideia de serpentes saraf, serpente alada, que Moisés era um escultor de serpente. Então Moisés fazia ídolos de serpentes e colocou no templo. No templo tem serpentes aladas, sarafes. A ideia de anjo, né? Serafim, saraf, serafim. Os serafins com asas, não sei quantas asas, cada asa com não sei quantos olhos. E isso é exatamente quando a pessoa vai pegando, alguém usa uma figura, alguém pega a figura da figura, e alguém pega a figura da figura da figura, e alguém pega a figura da figura da figura. E aí nós vemos, vou botar até aí para vocês verem, a figura de anjos, asas com olhos com asas, é um monstro, o anjo é um monstro. Quando na verdade lá na época de Abraão, a tribo de Isaac e de Jacó, que são tribos diferentes, não são filho nenhum, isso aí foi uma compilação. Mas lá, os emissários da divindade, de Aserá, o emissário de Yahvé e tantos outros, eram homens. Por quê? Porque ele era um rei, ele era um monarca, e o monarca mandava seus emissários. E aí, com o passar do tempo, né, as coisas vão, como por exemplo, adversário, palavra Satã, ela virou algo contra a lei de Deus, que virou uma personalidade depois do cativeiro babilônico, porque até o cativeiro babilônico, estudem sobre o cativeiro babilônico. O que aconteceu no cativeiro babilônico? Sincretismo religioso. Isto é, quando os judeus tiveram contato com o zoroastrismo. Então, antes disso, quem fazia o bem? Deus. Quem fazia o mal? Deus. Porque Deus fazia o bem e o mal. Quando eles chegaram com essa doutrina, os zoroastristas deviam ter rido disso. Como é que seu Deus é tão grande e faz o mal? Não, cara, aqui ó, nós acreditamos no Deus do bem e no Deus do mal, na batalha do Deus bem e do Deus do mal, o juízo final do Deus do bem e do Deus do mal, a ideia de anjo, anjo do bem, anjo do mal. E aí todos esse sincretismo eles trouxeram, entenderam que as influências dos outros povos estavam muito fortes, e eles falam, vamos projetar a nossa tradição. E aí eles jogaram todas essas informações no passado, uma retroprojeção. Então, Satã, que é a palavra adversário, ela se tornou um ser, já com sincretismo. Então é assim, os espíritos, os
Eles não conseguiam entender o que é espírito, a natureza de espírito, etc. Então precisa da influência de outras tradições mais sofisticadas, como a de Platão, como o taoísmo, como o zoroastrismo, e isso tudo foi impactando naquelas culturas ali, e eles traduziram tudo isso, projetando no passado. Mas ainda dá para buscar, rastrear algumas coisas, né? Claro que não dá para rastrear tudo, porque isso foi apagado solenemente.